A Rússia almeja o Donbas, e isso não é segredo. Durante sua primeira campanha de agressão contra a Ucrânia, em 2014, a região foi o alvo de Vladimir Putin. Atualmente, os combates se intensificam no Donbas. No entanto, havia expectativas de que, neste verão, as defesas ucranianas estivessem prestes a ruir. A cidade de Pokrovsk estava prevista para cair nas mãos da Rússia, com o cinturão fortificado de Donetsk logo em seguida. Se Donetsk fosse ocupada, o Donbas seria finalmente da Rússia. Esse era o plano. Mas a Ucrânia tinha outras intenções. O ataque à região tinha como objetivo quebrar a resistência ucraniana, mas, na realidade, foi a Rússia que se quebrou, transformando o Donbas no pior pesadelo de Putin. Para 2025, Putin havia armado um ambicioso ataque, organizando a maior concentração de tropas já vista na região ao longo do conflito, com maior foco em Pokrovsk. Essa mobilização massiva visava alcançar um avanço estratégico que a Rússia buscava há anos, garantindo o controle de Pokrovsk e abrindo caminho para as últimas cidades fortificadas do Donbas. Porém, os planos falharam. O ano de ofensivas não foi suficiente para Rusas ganhar um ponto de apoio em Pokrovsk. A cidade se mostrava fundamental para os objetivos russos no Donbas. Em um artigo de julho de 2025, a Reuters destacou que muitos na Rússia consideram Pokrovsk a porta de entrada para Donetsk. Além da importância simbólica como um dos bastiões de defesa de maior resistência da Ucrânia, Pokrovsk é vital para fornecer acesso a outras cidades fortificadas que a Rússia precisa conquistar para reclamar o Donbas. A captura de Pokrovsk poderia ainda enfraquecer os outros redutos da Ucrânia, já que a cidade é uma linha logística essencial para os suprimentos e soldados ucranianos. Neste momento, Pokrovsk representava uma fonte de opções e controle, dois fatores críticos para Putin no Donbas. Os desdobramentos dessa batalha estão longe de acabar, e o cenário deve ser ainda mais complexo nos próximos meses. Como a Rússia se reestruturará e reagrupará suas tropas diante das perdas? A luta pelo Donbas, especialmente, por Pokrovsk se torna cada vez mais intensa. O que o futuro reserva para essa região estratégica? Resumo da parte anterior, Pokrovsk enfraqueceria outras fortalezas, era a espinha dorsal logística da Ucrânia, canalizando suprimentos e tropas ao Donbas. Ao controlar a cidade, a Rússia ganhava opções e domínio, exatamente o que Putin buscava. Você acredita que um exército de 110 mil homens seria suficiente para engolir uma cidade de 60 mil habitantes? O verão de 2025 prometia a queda de Pokrovsk. Putin reuniu forças esmagadoras, quase o dobro da população pré-guerra da cidade. A massa humana parecia uma tormenta pronta para varrer defesas ucranianas, não importava o quão feroz fosse a resistência. Como destaca a nova voz da Ucrânia, a concentração militar era 2 vezes maior que a população original. Viktor Treubov, porta-voz do Agrupamento Operacional Estratégico de Dnipro, tentou explicar a situação em entrevista no dia 23 de agosto. Antes da guerra, cerca de 110 mil soldados russos operavam no setor de Pokrovsk, nem sei como descrever tal escala, afirmou. A população pré-guerra era 60 mil. Agora a presença militar russa dobra isso. Parece uma hordas destinada a enfrentar um país europeu médio. O objetivo russo naquele verão era transformar Pokrovsk no epicentro da grande ofensiva. Além da conquista, Moscou buscava vitórias psicológicas. Abandonou os típicos ataques mecanizados massivos e enviou pequenas unidades para aldeias ao redor, formando um cerco que permitia ataques de múltiplos ângulos. Mas havia um motivo adicional: registrar a presença russa. Cada bandeira fincada, cada foto tirada, servia à propaganda. Mesmo que a Ucrânia empurrasse os invasores de volta, a imagem permanecia, o discurso se espalhava. Com um exército capaz de enfrentar até um pequeno país europeu, Putin acreditava que, ao capturar Pokrovsk, avançaria para o cinturão de fortalezas de Donetsk. Esse cinturão, segundo o Institute for the Study of War, se estende por cerca de 41 milhas no oeste de Donetsk, protegido por Pokrovsk. Ele liga Sloviansk ao norte a Konstantinivka ao sul, a 50 quilômetros de distância. A conquista de Pokrovsk abriria caminho para romper o cinturão, abriria brechas nas defesas ucranianas e, finalmente, garantiria o Donbas. Mas a pergunta que resta no ar é: até onde Putin está disposto a sacrificar para finalmente dominar Pokrovsk? À medida que o verão se afastava, a situação no campo de batalha se tornava cada vez mais crítica.
A cidade de Pokrovsk, que Putin esperava capturar rapidamente, ainda resistia bravamente sob a defesa ucraniana. Essa resistência não era apenas uma questão militar, ela simbolizava a luta contínua da Ucrânia contra a agressão russa. E isso trouxe à tona uma realidade alarmante para o regime de Putin, que estava tão confiante em sua vitória. O apetite do líder russo por controle na região do Donbas se transformou em um pesadelo, exatamente como um caldeirão prestes a transbordar. A fortaleza que protege Donetsk, conhecida por medir cerca de 50 quilômetros de extensão, abrangendo importantes cidades como Sloviansk a norte e Konstantinivka ao sul, representava a linha de frente da defesa ucraniana. A captura de Pokrovsk era vista como o primeiro passo, um marco crucial para quebrar essa proteção e estabelecer um domínio total na zona. Porém, uma reviravolta surgiu no horizonte. À medida que agosto se aproximava do fim, a estratégia de ataque da Rússia não estava trazendo os resultados esperados. Os soldados ucranianos mostraram-se tenazes, enfrentando uma onda de ataques. Assim, o que deveria ser uma vitória fácil se transformou em um cenário de horrores. Em um contexto comparativo, a batalha por Stalingrado, que resultou em perdas devastadoras para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, ecoou nas mentes dos analistas militares. A Rússia estava tomando medidas que poderiam levar a um desastre semelhante. O cerco a Pokrovsk se revelava uma armadilha sanguinária, sugando a força de combate russa e comprometendo seus recursos. Os dados eram alarmantes. A partir de junho até agosto, a Rússia conseguiu ocupar aproximadamente 1.548 km², pouco mais de 579 milhas quadradas, o que parecia uma conquista impressionante à primeira vista. Contudo, a verdadeira questão preocupante era a razão. Nenhuma dessas vitórias incluía a conquista dos objetivos fundamentais, especialmente Pokrovsk. A luta para tomar a cidade custou caro, e os números apresentavam um quadro ainda mais sombriamente intrigante. O custo das vidas perdidas foi alarmante, sugerindo que a máquina de guerra russa estava se desgastando em um conflito que não parecia ter fim. A batalha por um espaço que deveria ter sido conquistado sem dificuldade se tornava o símbolo do desespero russo. Enquanto a resistência continuava, a realidade era que o plano de Putin se desfazia, e a pergunta que ficava no ar era, até quando ele continuaria a enviar mais homens para um combate que parecia impossível de vencer? Essa batalha pelo Donbas poderia ser apenas uma das muitas que ainda estavam por vir, e o desenrolar dessa guerra poderia determinar o futuro da Europa. No ano anterior, a Rússia conquistou apenas 659 km², pouco mais de 250 milhas quadradas, do Donbas. Apesar disso, a grande cidade que Putin estabeleceu como meta para o verão, Pokrovsk, continuou nas mãos da Ucrânia. E, pior ainda, essas pequenas vitórias custaram um preço inacreditavelmente alto para as tropas russas. A estratégia russa, baseada no envio incessante de pequenas ondas de infantaria para dentro do território ucraniano, transformou o campo de batalha em uma verdadeira máquina de moer carne. Soldados morriam ou desapareciam em meio ao fogo cruzado, tentando avançar sobre linhas fortificadas que pareciam intransponíveis. Apenas em Donetsk, onde 110 mil soldados russos foram destacados para a ofensiva de verão, as perdas foram devastadoras, esmagando o esforço russo. O Estado-Maior ucraniano revelou números estarrecedores, quase 95 mil soldados russos mortos, feridos ou capturados em apenas 3 meses. Isso equivale a mais de 31 mil baixas por mês, ou 1.030 por dia. Um verdadeiro desastre. Ainda assim, pode parecer que a Rússia continuará tentando conquistar Pokrovsk mesmo durante o inverno. E há realmente uma movimentação nesse sentido. No dia 15 de setembro, uma reportagem informou que o exército russo prepara uma nova investida para retomar o cerco à cidade, uma aposta na qual Putin parece estranhamente confiante. Em agosto, numa conversa com o então presidente americano Donald Trump, Putin teria declarado que esperava tomar o Donbas em 2 a 3 meses, no máximo 4. Ambicioso demais para um território que sequer conseguiu abalar no verão. O fato surpreendente é que Pokrovsk permanece firme, resistindo como um símbolo e como um muro de concreto. Essa realidade deixa dúvidas. Putin está preso a ilusões ou simplesmente tenta enganar para ajustar a narrativa internacional? Se ele realmente acredita que a queda do Donbas está próxima, está disposto a intensificar o esforço militar.
Segundo o comandante do 225º Regimento de Assalto da Ucrânia, Major Oleg Shiriaev, aproximadamente 16 mil soldados já foram reunidos na região, preparando o terreno para uma ofensiva renovada que pode começar em poucos dias. Na direção de Pokrovsk, os russos tentam romper nossas defesas, afirmou o major. Isso significa que a batalha se intensifica para ver quem será o último a ceder. Mas que preço será pago por essa guerra? Será que a fome, o frio e a violência incessante trarão um novo colapso para as forças invasoras, ou Putin finalmente conseguirá a vitória que tanto perseguiu? Qual será o destino de Pokrovsk e do Donbas? A guerra está prestes a revelar um capítulo ainda mais sombrio e explosivo. O cenário no Donbas, uma região que foi o foco da ambição de Vladimir Putin desde 2014, é alarmante. Com a intenção de dominar parte da Ucrânia, a Rússia viu suas estratégias se transformarem em pesadelos. No verão de 2025, muitos acreditavam que a cidade de Pokrovsk cairia sob a pressão russa, mas o que se desenrolou foi uma reviravolta dramática que deixou o Kremlin em uma situação difícil. Imagine um campo de batalha, onde o cheiro do fumo das explosões se mistura ao som ensurdecedor de tiros. O objetivo de Putin era claro: tomar Pokrovsk e, a partir daí, abrir caminho para outras cidades fortificadas em Donetsk. Com 110 mil soldados mobilizados, a intenção era esmagar a resistência ucraniana, mas as coisas não saíram como planejado. Em apenas 3 meses de ofensiva, reportou-se a perda de 94.810 soldados russos. Isso equivale a uma média de mais de 1.000 baixas diárias, um preço devastador para um avanço que esperava ser certeiro. Mas a continuidade da guerra não é uma opção. Em uma entrevista recente, um major ucraniano alertou que Putin não desistiria tão facilmente, já prevendo o envio de mais 16 mil tropas para intensificar a pressão em Pokrovsk. Nos próximos 10 dias, eles devem tentar um novo ataque, disse o major, e a situação se tornava ainda mais grave. Como pode um exército, que já sofreu tantas perdas, tentar avançar sem a força necessária? A estratégia russa passou a depender de ataques de infantaria desmobilizada, ou seja, forças sem o suporte de tanques e veículos blindados. Isso se transforma em uma verdadeira armadilha mortal, não apenas para os soldados russos, mas também para os planos de Putin. Ele percebe que a Donbas, com seu valor estratégico e financeiro, é um mapa de sonhos que não pode ser abandonado. A luta em Pokrovsk tornou-se um símbolo da ineficácia da invasão russa, revelando uma fragilidade profunda nas operações em curso. O estado de espírito entre as tropas e as altas baixas geram um clima desolador. O Donbas, que deveria ser uma conquista, agora se transforma no pior pesadelo de Putin. A luta não é apenas por território, mas pela própria imagem de um líder que, cada dia que passa, se vê mais encurralado em suas ambições. No entanto, a situação muda rapidamente, e o que parecia certo pode se transformar em uma derrota inesperada. A pergunta que fica: até quando Putin continuará a lançar suas tropas em pousos terríveis e sem armamento adequado? O tempo dirá se o desespero de um líder empurrará seu exército a um novo desastre ou à vitória. Na guerra, cada movimento é um risco e uma expectativa. Resumo da parte anterior: a importância estratégica, simbólica e, sobretudo, financeira do Donbas para Putin foi destacada. O cinturão fortificado de Donetsk foi apontado como passagem obrigatória para controlar toda a região. Como pode um simples mapa de minerais transformar a guerra em um conto de sangue e ouro? A Rússia já domina quase todo Luz, a outra província que compõe o Donbas. Com Luz nas mãos, a conquista de Donetsk abriria uma avenida direta para o centro da Ucrânia, mais veloz que nas primeiras semanas da invasão. O sonho soviético revive nas avenidas de Pokrovsk, onde o cheiro de carvão queimado mistura-se ao cheiro metálico das armas. Cada passo dos soldados russos levanta nuvens de pó, enquanto o eco de explosões reverbera como trovões distantes. Para Putin, o Donbas não é apenas território a ser retomado, é a promessa de minerais que valem, segundo a Newsweek, impressionantes 14,8 trilhões de dólares. 70% desses recursos estão concentrados em 3 regiões: Donetsk, Luz e Dnipropetrovsk. Essas riquezas alimentam o apelo russo a garantir garantias de segurança junto aos Estados Unidos. O ouro escondido sob o solo ucraniano tornou-se moeda de troca, e cada mina pode ser transformada em financiamento de armas, veículos e mais soldados. Mas o preço pago até agora tem sido devastador.
O ataque de verão deixou mais de 94 mil soldados russos mortos, feridos ou capturados, um número que ainda ecoa nos campos devastados de Pokrovsk. Agora, enquanto o inverno se aproxima, novos contingentes de 16 mil soldados são reunidos. As forças russas planejam avançar novamente, mas o ritmo de marcha diminui, como se o próprio gelo congelasse seus passos. A pergunta que paira no ar: será que a enchente de novos combatentes será suficiente para romper o cinturão de Donetsk e garantir o domínio total sobre o Donbas? Ou a resistência ucraniana, alimentada pelo cheiro de pólvora ainda quente, transformará o inverno em um verdadeiro inferno para os invasores? O destino da região ainda está em suspenso, e o próximo movimento pode mudar tudo. Durante o conflito atual, o foco de Vladimir Putin na região do Donbas revela um objetivo muito mais profundo. Certamente, estratégia e simbolismo desempenham papéis importantes, mas o que realmente motiva a Rússia é a possibilidade de extrair recursos financeiros da região. A luta pelo controle de Pokrovsk não foi apenas uma questão militar, mas também econômica. Com milhares de soldados já perdidos, mais de 94 mil apenas neste verão, a determinação de Putin em capturar Pokrovsk se torna ainda mais intensa. Mas o que realmente causou a incapacidade russa de conquistar esse centro estratégico? Um passo de volta nos leva a Avdiivka, uma cidade que se tornou símbolo de fracas defesas ucranianas e da batalha constante por território. Em fevereiro de 2024, Avdiivka caiu nas mãos das forças russas. Essa cidade, posicionada em um terreno elevado, deu à Rússia uma vantagem significativa sobre o restante de Donetsk. A Ucrânia, apesar de infligir pesadas baixas às tropas invasoras, estimadas entre 25 e 40 mil, falhou em fortificar adequadamente suas linhas defensivas após a perda de Avdiivka. O Long War Journal enfatiza que a falta de uma segunda linha de defesa deixou os soldados ucranianos em uma posição vulnerável. A retirada forçada de Avdiivka foi um momento crucial que abriu as portas para a maior ofensiva russa na região. Embora Avdiivka tenha sido bem defendida, permitindo que a Ucrânia causasse danos significativos ao inimigo, a ausência de um plano claro para a defesa posterior resultou em um colapso. Os soldados ucranianos, em um estado de pânico durante a luta, ficaram sem alternativas quando a cidade caiu, obrigando-os a recuar em meio a combates intensos. A imagem de aviação e estrondos de tiros ecoavam enquanto os ucranianos tentavam resgatar o que podiam. Com a queda de Avdiivka, não apenas a moral das tropas ucranianas ficou abalada, mas a própria estratégia russa em relação ao Donbas ganhou um novo impulso. A maior pergunta permanece: será que Putin está ciente da armadilha em Pokrovsk? Ao enviar mais homens para a linha de frente, não estaria ele condenando suas tropas a um destino semelhante ao de Avdiivka? O desfecho dessa batalha pode revelar se eles conseguirão contornar as defesas ucranianas ou se a história se repetirá, transformando Pokrovsk em mais um capítulo trágico de perdas para a Rússia. A batalha pela supremacia no Donbas continua e as consequências de cada movimento estão prestes a reverberar em todo o conflito. Na primeira hora deste conflito, a Ucrânia viu-se sem reserva, nenhuma linha de defesa secundária para conter o avanço russo. Ao invés de reforçar, acabou puxando o inimigo para Avdiivka e, quando a cidade caiu, teve de abandonar tudo. Como poderia uma nação sobreviver sem apoio quando os tanques rugiam e o chão cheirava pólvora? Será que o desastre de Avdiivka seria apenas o prelúdio de algo ainda maior? Gancho. Enquanto o inverno se aproximava, líderes ucranianos juraram que nunca mais cometeriam o mesmo erro. As lições amargas daquele combate foram gravadas na memória dos comandantes. Quando a Rússia começou a engolir aldeias rumo a Pokrovsk, a Ucrânia trocou a esperança por ação. Fabricou drones em massa, pequenos insetos zumbindo sobre estradas, sobre trilhas empoeiradas, sobre o ar pesado de fumaça. Eles patrulham, detectam veículos, substituem a artilharia escassa e, se a cidade cair, tornam-se uma murada móvel, pronta para recuar para as fortalezas do Donbas. Gancho. Imagine um enxame de máquinas voadoras, cada batida de rotor como o coração de um impossível contra-ataque. Mas não bastava a defesa. De fevereiro a março, as forças ucranianas começaram a combinar proteção com ofensiva. Libertaram Kotlin, empurrando para trás a ponta russa. Para romper a nova tática de pequenos grupos, chamaram a Brigada Azov. Em meados de agosto, sob o som áspero de tiros ecoando entre casas destruídas, a brigada chegou a Pokrovsk. O relógio corria, cada minuto perdido era terreno engolido. Nos dias que se seguiram,
aldeias recapturadas relataram a queda do cerco russo. Ao som de explosões que ainda reverberavam no ar frio. Cliffhanger. Mas, com 16 mil soldados adicionais prometidos para o inverno, quem realmente decidirá o destino de Pokrovsk quando a neve cobrir os campos? Em agosto, a Euromaidan Press alertou que o relógio avançava rápido demais para reverter os ganhos russos ao redor de Pokrovsk. Nos dias seguintes, a Brigada Azov, coordenada com os demais defensores da cidade, rompeu a estratégia de cerco russa. Gancho. Como poucos soldados conseguiram destruir 151 combatentes inimigos e capturar 70 em apenas 48 horas. Na madrugada, o cheiro de pólvora ainda pairava no ar enquanto o som estridente das explosões ecoava pelos campos devastados. Em 2 dias, a Brigada Azov lançou contra-ataques fulminantes, varrendo as posições que Moscou pretendia usar como trampolim para um assalto decisivo a Pokrovsk. Cada tiro disparado reverberava como um trovão, e o sangue quente misturava-se ao barro, marcando a vitória temporária dos ucranianos. A lição mais dura tirada de Avdiivka foi a necessidade de planejar o futuro. Se Pokrovsk cair, a Ucrânia não entregará o caminho livre para a Rússia. Ryan J. It descreve, em seu site, a construção de uma nova linha de fortificações ao longo de mais de 350 quilômetros, da cidade de Drushivka até Sloviansk, conhecida informalmente como Linha Surovikin. Essa barreira, combinada com um cinturão de fortalezas já existente, forma um labirinto de minas, trincheiras e postos de tiro que espera o invasor. Enquanto isso, a Rússia acumulava cerca de 110 mil soldados perto de Pokrovsk, número quase 2 vezes a população pré-guerra da cidade, 60 mil. O general Viktor Treubov descreveu a massa como uma horda capaz de enfrentar um país europeu médio. Mas a ofensiva de verão não trouxe o avanço esperado, ao final de agosto. Pokrovsk ainda resistia, e Moscou sofria perdas massivas. Os números são chocantes. 94.810 militares russos desapareceram, mortos, feridos ou capturados, em apenas 3 meses, equivalentes a mais de 31 mil por mês, ou cerca de 1.030 ao dia. Apesar disso, em meados de setembro, a Rússia anunciava um novo empurrão com 16 mil soldados adicionais, prometendo romper as linhas ucranianas em até 10 dias. Cliffhanger. Será que a força renovada conseguirá atravessar o corte de carne que transformou Pokrovsk em um fosso mortal? Ou a própria Rússia verá seu exército esmagado novamente? Se a ofensiva de inverno avançar, a taxa de progresso deve despencar, pois o terreno ucraniano virará um pesadelo gelado para tanques e caminhões. O horizonte se enche de drones zumbindo, de explosões reverberando nas ruínas, e o futuro do Donbas pende na balança entre a determinação russa e a defesa implacável da Ucrânia. O próximo movimento pode mudar tudo, e a decisão está prestes a ser tomada. A ofensiva de Donbas da Rússia avança, mas as incertezas são profundas. O ataque russo visa a região de Donbas, uma meta ambicionada desde o início do conflito em 2014. A queda de Pokrovsk estava prevista, mas essa batalha transformou-se em um pesadelo para Putin. Com um exército de 110 mil soldados se preparando para pressionar a cidade, as expectativas eram altas. O que parecia ser uma vitória inegável desmoronou em um mar de perdas, num jogo que se desenrolou de forma surpreendente. Pokrovsk ainda resiste, o que significa que a Rússia se vê presa a um cenário complicado, lutando por uma cidade que já custou a vida de dezenas de milhares de soldados. Se a Rússia conseguir dominar Pokrovsk, ainda terá que enfrentar o cinturão fortificado de Donetsk, defendido com ferocidade. No entanto, as estimativas do Ministério da Defesa britânico revelam um cenário sombrio. Para conquistar o Donbas, a Rússia precisaria de mais 4 anos e a perda de mais 2 milhões de soldados. Este número se soma ao 1,5 milhão já perdido desde o início da invasão em larga escala. Putin, em uma conversa otimista, afirmava que o controle sobre a região estaria assegurado em 4 meses. Porém, esse plano parece cada vez mais uma ilusão. A defesa ucraniana se mostrou mais resistente do que ele previu. De acordo com o Ministério Britânico, se não houver uma mudança na capacidade russa de sustentar seus ataques, a história se prolongará por muitos anos. Por que Putin insiste que a cessão do Donbas é crucial nas negociações de paz? A resposta é clara. Ele sabe que uma ocupação custaria à Rússia um preço devastador. Assim, com a estratégia do caneta, Putin busca o que a espada falhou em conquistar. Durante este verão, a defesa ucraniana em Pokrovsk mostrou ao mundo que o exército russo não é invencível.
Uma revelação chocante que transforma a percepção sobre a guerra, não é? Qual será o próximo passo de Putin, sabendo que uma vitória carregada de perdas, na verdade, uma derrota? A batalha por Donbas continua, mas novos desafios se aproximam enquanto o inverno se aproxima, complicando ainda mais a situação em um terreno hostil. A história está longe de chegar ao fim, e as consequências de cada movimento se revelam como peças de um quebra-cabeça mortal. Putin já sabe, a Rússia não pode controlar o Donbas sem destruir a si mesma no processo. Por isso, ele tenta conseguir essa região com a caneta, porque a espada já falhou. O verão deixou claro, a Ucrânia não vai entregar o Donbas, custe o que custar. É aí que a situação vira um cruel impasse para o líder russo. A parte da Ucrânia que ele mais deseja é, paradoxalmente, a que mais vai devastar seus próprios recursos e soldados. A grande ironia é essa, mesmo com perdas devastadoras, a Rússia insiste em proclamar vitória em Pokrovsk. No auge dos combates no verão, parecia que a conquista era questão de dias. Mas aquela vitória sonhada logo se desfez em pesadelo. Assim como toda a ofensiva no Donbas, o que parecia um avanço se transformou no maior pesadelo de Putin. Agora, a pergunta que ecoa no campo de batalha e gigantesco tabuleiro geopolítico é: será que Putin terá força para continuar uma guerra que já consumiu tanto e parece não ter fim? Ou será que ele está preso em um ciclo que só pode levar à própria ruína? O destino do Donbas pode decidir não só o futuro da Ucrânia, mas o fim dos planos de um dos líderes mais ferozes deste século.